Vamos começar calculando o quanto deve haver de declive de curvatura a uma distância de 1 km. Mas antes, vou desenhar uma representação de um corte em uma esfera, para que eu possa explicar a origem dos cálculos. Esta nossa esfera possui um raio R, e queremos descobrir a queda de curvatura. Então, traçamos uma linha que faz interseção com o local do observador ao nível do mar, que representará o horizonte. Chamaremos o declive de curvatura de C, e a distância entre o observador e o alvo chamaremos de D. Portanto, teremos um triângulo, e usaremos o Teorema de Pitágoras para descobrirmos C. Todos sabemos que o teorema diz e prova que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, vamos substituir as novas letras do nosso desenho na fórmula do teorema. Temos que D ao quadrado mais R ao quadrado é igual a R mais C ao quadrado. Vou ajeitar os fatores do modo que mais convém para mim, mas cada um usa do modo que preferir. Vou trazer a fórmula aqui para cima para desenvolver os cálculos. O raio da suposta Terra esférica é de 6.371 km, e a distância entre o observador e o alvo é de 1 km. Vou jogar esses valores na equação. Então, temos que 6.371 mais C ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 6.371 ao quadrado. Para desmembrarmos o lado esquerdo da equação, que está entre parênteses, usaremos a fórmula do quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E teremos 6.371 ao quadrado mais 2 vezes 6.371C mais C ao quadrado, que é igual a 1 ao quadrado, mais 6.371 ao quadrado. Temos 40.589.641, mais 12.742C, mais C ao quadrado, que é igual a 1 mais 40.589.641. Cortamos os números iguais, de mesmo sinal e lados opostos, e temos que 12.742C mais C ao quadrado é igual a 1. Ajeitamos a equação, passando o 1 para o lado esquerdo e invertemos seu sinal. Então, temos que C ao quadrado mais 12.742C menos 1 é igual a 0. Temos uma equação quadrática, e para resolvê-la, usaremos os valores A, B e C através da fórmula de Bhaskara. Antes de continuarmos, vou substituir a letra C por x, para não criar confusão, mas sabemos que quando encontramos o valor de x, estaremos encontrando o declive causado pela suposta curvatura. A fórmula de Bhaskara é x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2a. Eu prefiro calcular o delta separado para facilitar. Sabemos que delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, temos que delta é igual a 12.742 ao quadrado, menos 4, que multiplica 1 vezes menos 1. Temos que delta é 162.358.564 mais 4, e chegamos ao valor de delta, que é 162.358.568. Agora, vamos substituir o valor de delta na fórmula de Bhaskara. Usaremos apenas a soma, pois queremos encontrar o valor positivo ao invés de termos que encontrar um valor x' e outro valor x duas linha. Vamos jogar o delta e já substituirmos os valores de b e de a na equação. Temos que x é igual a menos 12.742 mais a raiz quadrada de 162.358.568, tudo sobre 2. X é igual a menos 12.742 mais 12.742,000156961 sobre 2. X é igual a 0,000156961 sobre 2. Portanto, x é igual a 0,000078480555. O que? Quilômetros.
O valor do raio estava em quilômetros, a distância até o alvo estava em quilômetros, então temos o resultado em quilômetros. Isso corresponde a 0,078480555 metros ou 7,8480555 centímetros. Então, para uma distância de 1 quilômetro entre o observador e o alvo, se a Terra for esférica como a pseudociência nos ensina, teremos que encontrar um declive de curvatura de 7,84 centímetros. Pois bem, agora vem a parte mais legal. Eu realizei estes cálculos para diversas distâncias e acabei descobrindo uma constante que facilitará nossos cálculos através de uma equação com a distância variável. Com os cálculos através do Teorema de Pitágoras passando pela fórmula de Bhaskara, notei que se a Terra fosse esférica, nas distâncias de 1, 2, 3, 4 e 5 quilômetros, teríamos que ter os seguintes declives de curvatura. Vocês podem fazer os cálculos que chegarão nestes mesmos valores. Foi quando eu percebi que eu teria possibilidade de desenvolver uma equação simplificada deste cálculo enorme, a partir do momento que notei que os valores resultantes dos cálculos para 2, 3, 4 e 5 km eram divisíveis pelo valor resultante do cálculo para 1 km. Assim, posso afirmar que para cálculos de curvatura ao nível do mar, 7,8480 é um fator constante, pois é o resultado em centímetros para a distância de 1 km. Vou mostrar como cheguei nesta conclusão. Peguei o resultado para a distância de 2 km entre o observador e o alvo e dividi pela constante 7,848. Cheguei em 31,392, que dividido por 7,848 me deu o resultado 4. Depois peguei o resultado para a distância de 3 km, que é 70,632, e dividi pelos mesmos 7,848, encontrando assim o resultado 9. Com isso, eu só precisei encontrar a relação entre o resultado de x e a distância em quilômetros. Para 1 km de distância entre o observador e o alvo, x é 1. Para 2 km, x é 4. E para 3 km, x é 9. Afirmo com isso que x é sempre igual à distância em quilômetros ao quadrado. Reparem que 1 é igual a 1 ao quadrado, que 4, no valor de x, é igual a 2 km ao quadrado, e 9 é igual a 3 km ao quadrado. Portanto, x é igual a distância ou d ao quadrado. Com essas observações, eu posso determinar a equação simplificada para cálculos de curvatura ao nível do mar. Então sabemos que multiplicando a constante 7,848 pela distância em quilômetros ao quadrado, o resultado será o declínio de curvatura em centímetros. Portanto, temos que c é igual a 7,848 vezes d ao quadrado. Vamos testar a equação? Vamos ao problema. Qual seria a parte encoberta pela curvatura de um navio ou outro objeto a distância de 5 km do observador posicionado ao nível do mar? A equação é c é igual a 7,848 multiplicado pela distância ao quadrado. Então temos 7,848 vezes 5 ao quadrado, que é 7,848 vezes 25, e temos o resultado de 196,20 centímetros. Reparem como o valor é idêntico ao resultado de quando usei os métodos de Pitágoras e Bhaskara. Usamos a constante com apenas 4 casas após a vírgula, por isso a diferença de 0,001 centímetro no resultado. Mas quem quiser usar com mais casas, a constante é 7,8480555 e o resultado será 196,2013875 centímetros, batendo exatamente com os cálculos do Teorema de Pitágoras.